Oi, meus amores! Olha como é que eu tô bem especial hoje com essa flor aqui, ó. É o conteúdo, que ele também é bem legal, é bem importante. Hoje a gente continua falando sobre fração e especificamente comparação de fração. Gente, como é que eu comparo uma fração? Como que eu faço para saber qual fração é maior, qual é a menor? Não esqueçam, quando pede para comparar, a gente usa o sinal de maior, menor ou igual. Boca do jacaré vai ficar aberta para o número maior, nhaque, nhaque, nhaque. Se tiver à esquerda, vira para a esquerda. Se tiver à direita, vire para a direita. Então, comparar é dizer se a fração é maior, menor ou igual, ou diferente, dependendo, né? Diferente em que sentido? Maior ou igual. Então, vou colocar aqui no cantinho, e hoje a gente vai trabalhar com comparação de fração, comparando números decimais. Por que a gente vai falar também de decimal? Lembra que lá no outro vídeo, a tia Vanessa falou que os números fracionários e os números decimais são números que representam partes de um inteiro. Então, eles fazem parte do mesmo conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Então, bastante atenção aqui, tá? Como que eu comparo um número decimal para poder comparar uma fração? Então, primeira coisa, eu tenho aqui números com partes inteiras diferentes. Quando eu tenho partes inteiras diferentes, olha como fica um pouquinho mais fácil. Deixa eu colocar aqui um verde. Olha só, o maior número é o que tem maior parte inteira. Eu tenho 3 inteiros e 8 décimos, e aqui eu tenho 2 inteiros e 45 centésimos. Gente, olhando só a parte inteira, do primeiro número eu tenho 3, do segundo número eu tenho 2. Então, tá bem fácil. 3 é maior que 2. Então, 3,8 é maior que 2,45. Observem que a boca do jacaré está aberta para o 3,8, porque ele é o número maior, ok? No segundo exemplo, aqui embaixo, eu tenho 10 inteiros e 6 décimos, e o outro número eu tenho 9 inteiros e 685 milésimos. Pessoal, basta olhar a parte inteira. Se a minha parte inteira for maior, o número é maior. Então, 10 é maior do que 9, por isso que a parte inteira, a boca do jacaré vai ficar aberta para o número 10. Ok até aqui? Próxima etapa é quando as partes inteiras forem iguais. Olha só, se eu tenho partes inteiras iguais, deixa eu pegar aqui um rosinha. Se eu tenho partes inteiras iguais, a gente precisa recorrer à parte decimal. Lembrando que a parte decimal é a parte que está depois da vírgula. Então, olha só, eu tenho aqui ó, o zero antes da vírgula e aqui eu também tenho zero antes da vírgula. Só que, gente, depois da vírgula eu tenho 7 e aqui eu tenho 6. Pronto, tá fácil. Se a parte inteira estava igual, empatou o jogo. Agora eu vou para o primeiro número decimal depois da vírgula. Eu tenho 7 e eu tenho 6. Quem é o maior? O 0,7. Então, 0,7 é maior que 0,675. Ou 7 décimos é maior do que 675 milésimos. Uma outra forma é essa daqui, ó. Vejam só o que aconteceu com 0,7, que virou 0,700. Aqui nós acrescentamos 2 zeros. Por quê? Porque aqui, ó, eu tinha 3 casas decimais depois da vírgula. Aqui eu só tinha uma. Então, eu acrescentei 2 zeros para a gente ter a mesma quantidade de casas decimais. Olha lá, eu tenho 0,700 e 0,675. Nesse momento, eu passo a ter a mesma quantidade de casas decimais. E agora eu ignoro a vírgula. Eu tenho 700 e 675. Quem é o maior? 700. Então, o primeiro número é maior do que o segundo número, ok? Aqui, olha só, da mesma forma, eu tenho 8, ó, vai dar empate, porque a parte inteira tá igual, ó, 8 e 8, empatou. Agora a gente vai recorrer à parte decimal. Eu poderia simplesmente, gente, olhar o primeiro número, ó, o primeiro número depois da vírgula aqui, eu tenho 3, e o primeiro número depois da vírgula aqui, ó, eu tenho 0. Quem é maior? O 3. Essa é uma forma.
A segunda forma é igualar a quantidade de casas. Então, olha só, aqui, no primeiro número, eu tenho uma casa decimal e no segundo número, eu tenho duas casas decimais. Isso significa que para eu igualar a quantidade de casas, eu vou ter que acrescentar um zero no primeiro número. Então, eu passo a ter 8,30. E agora eu posso comparar 8,30 e 8,03, quem é o maior? Eu posso ignorar a vírgula. Ignorando a vírgula, eu tenho 830 e no outro número eu tenho 803. Quem é o maior? 830. Então, o primeiro número é o maior. Ou simplesmente eu posso ignorar a parte inteira, porque ela já é igual, empatou, e analisar só a parte decimal. Aqui eu tenho 30 e aqui eu tenho 3. Quem é o maior? É o 30. Então, com isso eu mostro para vocês várias formas para a gente poder comparar o número decimal. Primeiro, eu analiso a parte inteira. Se a parte inteira for maior e a outra menor, você já sabe qual é o número maior. Segunda parte, se eu tenho, por exemplo, números iguais na parte inteira, eu recorro à parte decimal. Eu vou analisando casinha por casinha, decimal com decimal. Décimo com décimo, centésimo com centésimo, milésimo com milésimo. Se o meu décimo já for maior do que o segundo, ele é o maior número. Outra forma é igualar a quantidade de casas. Você acrescenta zero depois da vírgula, né, na parte decimal, para você ter a mesma quantidade de casas, para ficar equilibrado. E aí você ignora a vírgula, vê qual é o maior número. Ou você ignora a parte inteira, já que elas são iguais, e analisa só a parte decimal. Então, ó, tem várias formas para você poder usar e conseguir comparar um número decimal, certo? Então, vamos lá. Seguindo, vamos apagar. Então, aqui, ó, eu coloquei mais ou menos as etapas do que a gente tem que fazer. Primeiro, usamos os sinais de menor, maior ou igual. Isso é para comparar. Depois, a gente compara as partes inteiras. Terceira etapa, se as partes inteiras forem iguais, comparamos os décimos. Quarta etapa, se os décimos forem iguais, comparamos os centésimos e assim por diante. E como comparamos as frações? Haha, agora chegou, hein? Qual é a maior fração? Eu tenho 2 sextos, 3 sextos e 4 sextos. Gente, esse aqui tá fácil. Eu coloquei até o desenho para vocês. 2 sextos é uma fração dividida em 6 partes, só que a gente pinta só 2. Lembrando que quem comanda a quantidade de partes a ser dividida é o denominador. Olha só, é o número que está na parte de baixo. Então, eu dividi cada inteiro em 6 partes por isso, porque o meu denominador é igual. Já no primeiro desenho, eu tenho o número 2 no numerador. Isso significa que eu vou pintar 2 quadradinhos. Por isso que eu vou ter 2 sextos. No meu segundo desenho, olha só, eu continuo tendo 6 de denominador, então o meu inteiro foi dividido em 6 partes iguais, só que o meu numerador é o número 3. Então, diferente da minha primeira fração, eu vou pintar 3 pedacinhos. Eu tenho 3 sextos. E o meu último desenho, que é o 4 sextos, eu dividi o meu inteiro em 6 partes iguais e o meu numerador é o 4. Então, eu vou dividir, vou pintar o que foi dividido em 4. Olha lá, vou pintar 4 pedacinhos. Gente, qual é a maior fração? A maior fração é 4 sextos. Se eu tivesse uma barra de chocolate, você ia querer 2 sextos, 3 sextos ou 4 sextos da barra. Lógico que se você gosta de chocolate, você vai escolher 4 sextos, porque é a fração maior. Bom, com isso, nós conseguimos avançar, ó. Quando as frações têm o mesmo denominador, a maior delas, a maior fração, é aquela que possui o maior numerador. É o que nós acabamos de ver. Vou vir aqui para o cantinho. Uou! Ai, vou ter que diminuir minha janela, gente. Vou ficar bem pequenininha. Tudo bem, né? Pronto. Ficar do lado desse coração. Logo, a maior fração será 4 sextos. Mais um exemplo. Qual fração é maior? 3 sétimos ou 5 sétimos?
Gente, esse exemplo tá no livro de vocês, tá? Ó, 3 sétimos ou 5 sétimos. Gente, para representar 3 sétimos, olha o que aconteceu com esse inteiro. A gente dividiu o inteiro em quantos pedaços? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, porque o denominador é 7. E nós vamos pintar 3 pedacinhos. Por que eu vou pintar 3 pedacinhos? Porque o meu numerador é o 3. Aqui do lado, nós temos 5 sétimos. O que aconteceu com esse inteiro? Ele vai ser dividido em 7 pedaços. Por quê? Porque o denominador é 7. E aqui nós vamos pintar 5 pedacinhos. Por que eu vou pintar 5 pedacinhos, sexto ano? Porque o meu numerador é o 5. E aí a pergunta, hein? Veja a representação dessas frações por meio de figuras e me diga qual é a maior fração. Gente, a maior fração é a fração 5 sétimos. Então, boca do jacaré aberta para a fração maior, ok? Vamos apagar e vamos seguir. Se os denominadores forem diferentes, usando a representação, fica fácil descobrir quem é maior. Olha só, um meio é o inteiro todinho, ó, é o inteiro todinho, dividido em 2 pedaços, e nós pintamos 1. Aqui eu tenho 1 meio. Aqui, 1/3 é o inteiro todinho, dividido em 3 partes, e eu vou considerar um pedacinho. Vejam que esse um pedacinho de 3 é menor do que um pedacinho de 2. A mesma coisa acontece com 1/4. Um pedacinho de 4 é menor do que um pedacinho de 3. A mesma coisa acontece com 1/5 e com 1/6. Vejam que quanto maior o meu denominador, em mais pedacinhos eu vou dividir o meu inteiro. Então, se eu tenho 1 meio, 1/3, 1/4, 1/5 e 1/6, verifiquem que o meu numerador está sendo igual, ou seja, 1. Então, eu analiso o meu denominador, que é em quantas partes eu dividi o meu inteiro. Qual é o pedaço maior? Um pedaço de 2 ou um pedaço de 6? Tchan, 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 tchan. Um pedaço de 2. Então, se eu pegar minha barra de chocolate e dividir só entre nós dois, eu vou ficar com um pedaço, você vai ficar com outro. É um pedaço maior do que eu dividir a barra de chocolate em 6 partes e cada um pegar um. Então, cada um vai receber um pedaço de 6, que vai ser menor do que um pedaço de 2, tá bom? E aí entra aqui, ó, na regrinha. Quando os denominadores forem diferentes, devemos reduzir ao mesmo denominador usando o MMC. Isso aqui é uma das possibilidades, tá bom? Olha só, usando o MMC para verificar qual a maior fração. Então, muita atenção aqui, ó, atenção, concentração. Vou vir aqui para esse cantinho superior, para ficar bem pertinho de vocês. Ó, usando o MMC, vocês já ouviram falar sobre MMC. O MMC é o mínimo múltiplo comum. Então, como é que a gente vai fazer? O problema está quando eu tenho denominadores diferentes. Para a gente não ter que fazer o desenho, para a gente poder entender quem é o maior e quem é o menor, eu posso buscar uma fração que represente aquela mesma quantidade, só que fazer com que os denominadores sejam iguais. Quando os denominadores são iguais, fica muito mais fácil da gente analisar quem é a maior e quem é a menor. Presta atenção. Eu tenho 1 meio e 1/3. Qual é a maior fração? A primeira coisa que a gente vai fazer é separar os denominadores. Olha só. Eu reservo o 2 e o 3 e trago para cá. 2 e 3. Devemos reduzi-las ao mesmo denominador para, em seguida, compará-las. Então, tirando o MMC, vamos relembrar. Eu só posso utilizar números primos. 2, 3, 5, 7. 11, 13, 17. 19, 23. 29 para vocês. Então, fazendo o MMC de 2 e 3, começando por 2, ó. 2 dividido por 2, deu 1. 3 dividido por 2 não dá. Então, eu venho aqui, ó, e eu vou repetir o número 3. Agora, com 3. 3, eu não vou usar com esse 1, porque eu vou repetir. E 3 dividido por 3 dá 1.
O que a gente faz para achar o MMC? Nós multiplicamos todos os números primos que nós usamos. 2 vezes 3 deu 6. Gente, muita atenção aqui. Eu tinha a fração 1/2. Agora, eu vou ter um denominador 6. O que aconteceu com 2 que virou 6? Eu tenho que buscar o numerador equivalente. O que aconteceu com 2 que virou 6? Tia, eu multipliquei por 3. Então, o que eu faço embaixo, eu preciso fazer em cima do mesmo jeito, para encontrar a fração equivalente. Então, aqui, ó, eu também vou multiplicar por 3. Quanto que dá 1 vezes 3? Olha só. Tchan, 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 tchan. Dá 3. Então, eu encontrei. A primeira fração, 1/2, eu encontrei que a fração equivalente é 3/6, tá? Aqui é a fração. Ok, agora a gente vai fazer a mesma coisa com a segunda fração. Qual é a fração? 1/3. Vou trazer para cá. Vou colocar mais clarinho. Pronto. Gente, eu tenho denominador 3, que era 1/3. Agora, o meu denominador tem que mudar. Olha aqui meu MMC. Meu MMC deu 6. Significa que eu tenho que buscar uma fração que tenha denominador 6 e que seja equivalente a 1/3. O que aconteceu com 3 que virou 6? O que aconteceu? Muito bem, você multiplicou por 2. Quando você multiplica 3 vezes 2, você encontra 6. O que você faz embaixo, você faz em cima, para você poder encontrar o numerador equivalente. Então, agora eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 deu 2. Então, a minha nova fração vai ser 2/6. 2/6 vai ser substituído. Aliás, 1/3 vai ser substituído por 2/6. Bom, agora tá fácil. Quem é a maior fração? 3/6 ou 2/6? 3/6. Então, ó, a fração 1/2 é maior do que a fração 1/3, certo? Bom, vou trazer aqui para o cantinho. E agora, a gente vai fazer isso aqui, ó. Escreva em ordem crescente estas frações. Eu tenho a fração 2/5, 3/4 e 1/2. Antes de comparar as frações, precisamos reduzi-las ao mesmo denominador. Só que agora, gente, eu tenho 3 frações. Eu tenho 2/5, 3/4 e 1/2. Muito bem. Fazendo o MMC, vamos fazer aqui do ladinho para a gente poder lembrar. Eu tenho o número 5, deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho o número 5, 4 e 2. Vamos lá. Agora, 5, 4 e 2, começo por 2. Não dá para dividir 5 por 2, eu vou repetir. 4 dividido por 2 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Vou usar o 2 de novo. 5 não dá, eu vou repetir. 2 dividido por 2 dá 1. E 1 eu vou repetir. E agora eu vou usar o 5. 5 dividido por 5 dá 1. Repito 1, repito 1. Cheguei no 1, é sinal de que a nossa conta acabou. E agora a gente vai multiplicar todo mundo. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5 é igual a 20. Eu tenho 20 de MMC. O que significa esse MMC entre os denominadores? Significa que agora todos os denominadores deverão ser transformados em uma fração com denominador 20. Olha só, o que aconteceu com 5 que virou 20? Peraí, deixa eu diminuir. O que aconteceu com 5 que virou 20? Ah, 5 para virar 20, eu vou multiplicar por 4. O que eu faço embaixo,
eu faço em cima. Então, gente, eu vou multiplicar também. 2 vezes 4, olha aqui quanto que dá. Dá 8. Olha lá, 8. Então, eu descobri a fração equivalente de 2 quintos. É 8 20avos. E agora a gente vai fazer com 3 quartos. O que aconteceu com 4 que virou 20? 4 para virar 20, nós multiplicamos por 5. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, gente, 3 vezes 5 deu quanto? Deu 15. Então, a fração equivalente a 3 quartos é 15 20avos. E, por último, a fração 1 meio. O que aconteceu com 2 que virou 20? Eu multipliquei por 10. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. 1 vezes 10 deu 10. Então, gente, agora nós temos essas novas frações, ó. Nós temos 8 20avos, nós temos 15 20avos e nós temos 10 20avos. Quando a gente vai organizar, ele quer, olha aqui, ó, na ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, quando eu for organizar, eu vou pegar o menor numerador, porque eu tenho denominadores iguais. Então, 8 20avos, depois 10 20avos e 15 20avos. Só que a gente não pode esquecer que eu tenho que organizar as frações que foram dadas. As frações dadas foram essas aqui, ó. 2 quintos, 3 quartos e 1 meio. Então, agora eu só substituo, ó. A primeira fração, 8 20avos, quem é a equivalente? 2 quintos, então ela veio para cá. 2 quintos é a primeira fração. A segunda fração, quem é a fração equivalente a 10 20avos? 10 20avos, aqui ó, 1 meio. Então, eu trago para cá 1 meio. E por último, a fração 15 20avos. 15 20avos, a fração correspondente é 3 quartos. Então, eu trago para cá 3 quartos e eu acabo de organizar na forma crescente, ok? Exercícios! Olha só. Organize essas frações em ordem crescente. Vocês têm 3 frações. A fração 1 sexto, a fração 4 terços e a fração 1 meio. Não esqueçam de fazer o MMC e encontrar o numerador equivalente. Também vai ser muito válido se você colocar no seu caderno como que fazemos para comparar uma fração. Façam isso para a nossa próxima aula, que vai super facilitar, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até daqui a pouquinho. Tchau, tchau, gente!